Graça e paz, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus repouse em nossos corações, na nossa vida, no nosso lar. Que Deus abençoe nossas famílias. Quero gravar mais uma mensagem da Palavra de Deus voltada para a família. E meu desejo é que a Palavra de Deus traga paz ao seu lar, traga harmonia em sua casa. Eu quero refletir hoje com o tema harmonia no lar, harmonia em casa. E o texto que eu quero refletir para gravar essa mensagem é 1 Samuel, capítulo 1, verso de 1 a 11, 19 a 23, a história de Ana, Eucana e os pais de Samuel. E diz aqui o texto da palavra de Deus: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Hofni e Finéia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filho. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o Senhor, e sobre a sua cabeça, não passará navalha. O verso 18 diz ainda assim: Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos olhos do Senhor. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste. Verso 19: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto.
Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que melhor achar. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Então está aqui a história de Eucana e Ana, os pais de Samuel. E é interessante a vida dessa família. Ela nos ensina muito sobre lar harmonioso, sobre como ter um lar harmonioso. E ter um lar harmonioso, amados irmãos, não significa ausência de conflito, mas de como lidamos com eles. Não é a não existência de conflito que constitui um lar harmonioso, mas como lidamos com esses conflitos. Esses conflitos eles estão diariamente na nossa casa, nas nossas vidas, e a gente precisa aprender a lidar com esses conflitos, porque a forma como lidamos com ele vai permitir que a gente tenha essa harmonia na casa. Porque se a gente não destruir, se a gente não lidar bem, se a gente não enfrentar os conflitos, ele vai destruir a harmonia da nossa casa, ou até mesmo o nosso próprio lar. Então, vamos aprender com a família de Ana e Eucana alguns segredos para se adquirir um lar harmonioso, a harmonia na nossa casa, uma família que tem harmonia. Todos desejam, todos desejamos ter harmonia, paz em nossa casa, tranquilidade, uma harmonia nos relacionamentos, nas decisões, naquilo que a gente precisa fazer. Mas o primeiro segredo, amados, para ser bem sucedido nesse desafio de ter um lar harmonioso, é sendo consciente da existência de um conflito. Nós precisamos estar conscientes de que existe conflito na nossa casa. Como lidamos com ele é que vai fazer a diferença. Então, o primeiro segredo é identificar, é saber que existe um problema na nossa casa. Aqui no verso 2 do texto que foi lido, diz: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. A sua rival a provocava, o verso 6, excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, e ela chorava e não comia. Então Ana tinha um problema. Ana tinha um problema de esterilidade, e esse era um dos pontos de tensão na família de Eucana. E outro problema também é que o marido de Ana tinha duas mulheres. Naquela época não era permitido um homem ter mais de uma mulher, mas essa permissão não garantia que ia ter paz em casa. Esse era um problema. Então esse era um problema de esterilidade e um problema com o marido com duas mulheres. E esse negócio, mesmo permitido por Deus, nunca deu certo. E começou com Abraão, quando ele tinha apenas Sara, mas logo depois que ele se envolveu com a serva, mesmo sendo autorizado por Sara, os problemas na família ali começaram a existir. Muitos problemas sérios também na vida de Jacó, com as duas mulheres dele, Raquel e Lia.
E aqui a gente encontra Eucana com a Ana e Penina. Então, essas dificuldades que traz problema na casa. Então, esse era o problema de Ana. Esse era o problema de Ana. E ela tinha que lidar com esse conflito. Ela tinha que vencer esse problema. Ela tinha que vencer essa luta para ter harmonia na sua casa. E qual é o problema na minha casa? Qual o problema na sua casa? O que está trazendo conflito no seu lar? O que está tirando a paz da sua casa? E precisamos identificar, porque quando se descobre o gerador de conflito em nossa casa, então esse conflito passa a ser uma luta que temos que vencer. Quando nós identificamos o problema, passa a ser um desafio, uma luta para vencer aquele problema, para ele não vencer o nosso lar. Para ele, se não vencermos o problema, ou ele vai destruir a nossa família, ou vamos viver atribulado por todo o tempo. O segundo segredo para ser bem sucedido nesse desafio de ter um lar harmonioso é apresentar o conflito ao Senhor. Apresentar ao Senhor o que está tirando a paz da minha casa. Foi o que fez Ana. No verso 11, no verso 10 e no verso 11, diz assim: levantou-se Ana e com a amargura de alma. Então esse problema estava trazendo muita amargura para a sua alma, para a sua vida. Orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana apresentou ao Senhor o seu conflito em oração. Ela orou ao Senhor. Amados, e não tem outra alternativa, não tem uma alternativa mais eficiente do que apresentar ao Senhor o que está tirando a paz da nossa casa em oração. Ir para os pés do Senhor. Ana, ela orou ao Senhor, ela chorou aos pés do Senhor, ela se derramou ao Senhor. Ela se declarou, ela apresentou toda a sua angústia, ela apresentou toda a infelicidade que ela tinha ao lado do seu marido por causa de não ter filho. Ela apresentou ao Senhor toda a sua angústia, ela apresentou ao Senhor as provocações da sua rival. Ela chorou diante do Senhor, ela apresentou a sua dificuldade ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor, então ela cumpriu também o voto que fez ao Senhor. E quando nós apresentamos ao Senhor o que está tirando a paz da nossa família, Ele nos dá a vitória, como aconteceu com Ana. Os versos aqui 9, o verso 10. Então vai apresentando aqui nos versos, a partir da frente, verso 18, verso 19 aqui, o Senhor responde a oração de Ana e lhe dá um filho, e não só um. No capítulo 2 de Samuel, nos versos 5, diz que no cântico de Ana, ele diz que ela teve 7 filhos. O Senhor fez da estéril mãe de 7 filhos. E ali ela teve alegria, ela pagou também o seu voto ao Senhor. Aqui no verso 26 ela diz: ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Verso 27,
Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me deu, como concedeu, o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu entrego ao Senhor por todos os dias da sua vida. Então Ana, ela apresentou o seu problema ao Senhor, o conflito da sua casa, ela apresentou em oração ao Senhor. O Senhor atendeu a sua oração e o Senhor tirou aquilo que estava amargurando a sua alma, que estava angustiando a sua vida, e transformou-se em alegria. Ela pôde ter filho, ela cumpriu o seu voto, entregou lá no templo, ficou sob os cuidados do sacerdote Eli, se tornou um grande profeta do Senhor. E ela, depois o Senhor deu mais 6 filhos para ela, e ela pôde se alegrar com aquilo que estava mais lhe afligindo, que era o fato de ser estéril e não poder ter filho. E agora Deus a concedeu o privilégio de ser mãe e viver em paz na sua casa com seu marido. Mas um terceiro segredo para ser bem sucedido nesse desafio de ter um lar harmonioso é sendo seguro do amor do seu cônjuge, sendo seguro do amor conjugal, sendo o marido seguro do amor da esposa e a esposa segura do amor do marido, porque esse relacionamento amoroso, harmonioso, vai trazer também harmonia na sua casa, vai trazer segurança para os desafios dentro do lar. E aqui esse texto é revelado de fato esse amor seguro que Ana tinha de Eucana. No verso 5 diz: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, Eucana sabia, de fato, do problema de Ana. E uma mulher estéril naquela época era desprezada pela sociedade e era desprezada pelo marido. E era uma das causas do marido procurar uma outra mulher, era a mulher não poder gerar um filho, gerar um descendente. Então ele tinha uma abertura na lei para adquirir uma outra mulher. E geralmente as mulheres sem filho eram muito sofridas, muito rejeitada pelos maridos. Mas não é o caso aqui de Ana. Eucana não deixou de amar a Ana porque ela não tinha filho. Ele entendeu que o problema não era dela. Ele amava, ele apoiava. Aqui no verso 8 diz: olha, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Então ele observou ela chorar, ele observou a tristeza dela, ele observou a tristeza no coração dela. Ele era atencioso com ela. E ela, com toda a sua amargura, com toda a sua tristeza, mas ela contava com o apoio do marido. Ela contava com o amor do marido. E isso fazia com que ela levasse a sua luta mais tranquilo, que a sua luta se tornasse mais leve, porque seu marido a ajudava a carregar. Então o amor é incondicional. Eucana não deixou de amar a Ana porque ela tinha um problema. Então no lar, na nossa casa, vai existir problema. Vai ter enfermidade do homem, vai ter enfermidade da mulher, vai ter dificuldade de outras naturezas. E nós não podemos, por causa do fogo do conflito, deixar de amar, desprezar a pessoa que a gente decidiu viver com ela para todos os dias da vida. Então, deve se sentir segura desse amor
dessa proteção, desse cuidado. E assim, mesmo diante do conflito, mesmo diante da luta, da dor, os dois se amando, os dois cientes de que um ama o outro, então esse problema passa a ser mais leve e os dois passam a apresentar o problema ao Senhor. E o Senhor atende à aflição da família e traz a paz para aquele lar. E em último lugar, em quarto e último lugar, nesse desafio de ter um lar harmonioso, é desenvolver uma boa comunicação em nossa casa, no nosso lar. E a gente percebe, a gente vê essa boa comunicação entre Eucana e Ana. Nos versos 22 e 23 a gente observa: Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que desmame. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Então aqui é interessante aqui, porque Ana, depois que ela teve o filho, Eucana, ele subia todos os anos de Ramá, a cidade que ele morava, a Siló, onde ficava o sacerdote ali, onde ficava a Arca da Aliança, onde ele fazia sacrifício e onde eles prestavam culto ao Senhor. Ele subia com toda a sua família, seus filhos, as duas mulheres, para apresentar. Foi lá que Ana fez a oração, lá no altar, lá no templo, lá onde estava a Arca da Aliança, lá no local de adoração ao Senhor, lá no local onde eles ofereciam sacrifício. Foi lá que Ana ofereceu. Mas aqui agora, Ana, Eucana, chegou o prazo dele ir. Ana estava de criança, estava de bebê. E agora Ana disse: agora eu preciso cuidar dessa criança, está muito molinha, muito novinha. Eu não posso ir. Então Eucana disse: então fique o menino. O menino era desmamado, um menino judeu naquela época. Ele ficava ao peito até 3 anos de idade. E a partir de 3 anos tinha a festa de desmame, e onde a criança se tornava mais crescida e tirava o peito do menino. E ali ele já começava o processo de ser adulto, então estava mais durinho, estava mais confiante para fazer essa viagem. Então Eucana compreendeu. Outro segredo aqui interessante, ela comunicou que não iria. A outra situação é que diz: olha, eu vou ficar até o menino desmamar e depois eu vou e levar o menino para ficar lá no templo. Agora era diferente. Então o menino também pertencia a Eucana. Então com certeza ela deve ter falado do voto. Ela fez a promessa. E aí agora ela cumpriu, diz: olha, eu vou entregar o menino Samuel para ficar todos os dias da vida dele no templo, a serviço do sacerdote Eli, porque essa foi o compromisso que eu fiz com Deus. E assim eles compreenderam, se comunicaram, perguntaram, se interessaram um com a dificuldade do outro, e assim eles tinham uma boa comunicação. Uma boa comunicação no nosso lar, na nossa casa, é um dos segredos para afastar o conflito do nosso lar, ou para harmonizar os conflitos, o desentendimento e trazer a paz para a nossa casa. E eu quero concluir dizendo que um lar harmonioso é construído. Um lar harmonioso é construído. E só se constrói identificando os conflitos em minha casa e lutando para vencê-los. No Senhor encontramos força e direção para jamais perder a harmonia da nossa casa, da nossa família, do meu lar. Então, no Senhor encontramos força e direção. Força para vencer e direção para saber como agir.
E o Senhor, Ele garante a paz no nosso lar, a paz na nossa casa, a harmonia no nosso lar. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Ele permita que tenhamos um lar harmonioso. Eu quero orar ainda. Paizinho querido, no nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade de reconhecer que temos soluções no Senhor. Não importa o conflito, a perturbação, a agonia que está em nossa casa, em nosso lar, a desarmonia da nossa família. Pai no Senhor, nós encontramos direção no Senhor. Nós encontramos no Senhor de como viver um lar harmonioso, um lar que tenha paz, um lar que tenha alegria. Em nome do Senhor Jesus, abençoe nossas vidas. Amém e amém.